Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor tem cuidado de mim. Tu és o meu amparo e o meu Deus. Não te detenhas, ó Deus meu. Salmo 40, versículo 1 e o versículo 17, de autoria do salmista Davi. Com certeza, Davi estava falando de experiências que ele tinha vivido na sua vida como guerreiro, como alguém que muitas vezes enfrentou as maiores adversidades e que ele aprendera com o tempo a esperar o livramento de Deus, a proteção de Deus sobre a sua vida. E houve momentos em que Davi realmente ele passou por lutas e que ele enfrentou adversidades e adversários porque soube esperar somente em Deus. Ele diz neste salmo: esperei com paciência. E esperar é algo que exige, requer da gente paciência. Quer ver uma prova? Quantas vezes nós precisamos de enfrentar uma fila diante de um pagamento que você queira realizar no banco, vai receber algum benefício ou fazer uma inscrição no vestibular e você fica naquela fila esperando a sua vez, a sua hora chegar. E enquanto você está caminhando, principalmente quando é aquela fila longa, bem demorada, você muitas vezes perde a paciência. Mas esperar em Deus, Davi aprendera que exigia paciência, porque ele sabia que Deus iria abençoar, guardar, proteger, dar o livramento, dar a solução diante dos problemas pelos quais ele passava, e não era em vão aquela espera. E aí, lá no último versículo, ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. E é exatamente isso que você precisa aprender quando esperar em Deus. Quem espera em Deus não cansa. Você pode fazer suas essas palavras diante das circunstâncias pelas quais muitas vezes estamos enfrentando, e Deus espera que nós aprendamos essa lição. Esperar em Deus com paciência pode ser que muitas das vezes você tenha paciência no leito de um hospital, enfermo, e você sabe que naquela circunstância o paciente, aquela pessoa que está enferma e doente, espera com paciência a sua recuperação da cirurgia, da cura da sua enfermidade. Precisa ter paciência, assim como Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Outras situações pode ser que você esteja com um problema na justiça e tenha esperado semanas, meses e às vezes até anos a solução deste problema. Isso deixa a gente muitas vezes impaciente e até, num certo sentido, acreditando que não vamos alcançar, que não vai conquistar essa solução do problema, a vitória, seja qual for a dificuldade. Esperar com paciência no Senhor significa dizer que muitas vezes nós estamos diante de uma circunstância, de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma tempestade que só Jesus pode acalmar essa tempestade. Lembra-se dos apóstolos quando estavam lá no Mar da Galileia, sobreveio uma tempestade sobre eles repentinamente e Jesus estava no barco para acalmar aquela tempestade. Eles estavam tão desesperados, tão aflitos, que eles clamaram: Senhor, desperta, que todos estamos perecendo. Aquela experiência, aquela situação, naquela circunstância, deixou os apóstolos impacientes, eles estavam aflitos, temerosos que viessem a vir ao naufrágio. Mas Jesus estava ali para dar tranquilidade, segurança, paz naquele momento de aflição. Por isso, eu deixo para você essa meditação do salmista Davi: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu
clamor. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor tem cuidado de mim. Ele usa essas mesmas palavras, ele diz isso mesmo no outro salmo, Salmo 70, versículo 5. Davi era um homem experiente, era um homem que tinha aprendido a ser paciente em esperar a resposta de Deus, que às vezes vem no mesmo dia, às vezes pode vir depois de uma semana, após um mês, depois de um ano ou anos. As respostas de Deus às vezes pode ser a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Uma coisa eu sei, é que ele virá ao nosso encontro. Como diz Davi, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que a palavra de Deus nessa manhã, ou nessa tarde, eu não sei que horas você estará vendo esse vídeo, possa derramar no seu coração muita paz, paciência em esperar Deus agir, Deus falar, Deus responder, Deus realizar o milagre na sua vida. Até a nossa próxima reflexão, se Deus assim nos permitir.